Devocional Diário, do canal Só Pregações Dubladas. Texto base de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, parte B. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Grande parte dos testemunhos de vida mais chocantes que existem são daquelas pessoas que passaram por uma mudança de vida radical e realmente dão frutos dessa transformação. Sejam pessoas que venceram o vício das drogas, ou da pornografia, ou que eram criminosos, ou eram daqueles que eram devotos de determinada seita ou prática religiosa, e depois de conhecer o Evangelho de forma salvífica, foram transformados. Neste aspecto, ao que tudo indica, aqueles da Macedônia e Acaia relataram ao apóstolo Paulo e seus cooperadores como foram impactados pela transformação daqueles irmãos de Tessalônica, que eram devotos de toda sorte de ídolos, e com certeza deviam ser muito devotos, pois a escravidão à idolatria sempre exige sacrifícios e entregas que nunca resultam em nada, e por isso os devotos buscam fazer mais sacrifícios para tentar conquistar algo ou evitar piorar as condições. Esse regime de escravidão aos ídolos foi quebrado pela pregação do Evangelho. E a graça de Deus se manifestou de modo transformador naquele lugar. Mas notem com bastante atenção. O versículo diz que eles se afastaram dos ídolos, convertendo-se a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E assim deve ser conosco. Precisamos entender que após Adão, somos e sempre seremos escravos, do pecado para a morte eterna, ou de Cristo para a vida eterna. E isso foi imediatamente aplicado e vivido pelos tessalonicenses. O único estilo de vida legítimo para um cristão é aquele ordenado pelo Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Foi justamente a fidelidade daquela igreja em sair do serviço vão dos ídolos para servir a Deus que gerou impacto nos povos da redondeza. Uma vida transformada pelo Evangelho e que só se fortalecia e gerava mais impacto. À medida que aqueles irmãos se dedicavam a aplicar o Evangelho em suas vidas, servindo a Deus e sua vontade, revelada em Cristo Jesus. Não sejamos nós aqueles que irão propor ou desejar uma vida cristã que se estruture por outras bases, que vão além ou que se apresentem mais fáceis do que aquelas bases lançadas por Cristo Jesus e suas pisaduras. Que Deus nos afaste deste caminho de morte e nos confirme por seu Espírito o desejo genuíno de servi-lo cada dia mais pelos méritos de Cristo Jesus. E principalmente com nossos irmãos em Cristo unidos nesta mesma direção, de forma que, como a igreja em Tessalônica, venhamos a ser conhecidos por termos deixado os ídolos e nos voltado ao serviço glorioso de Cristo Jesus. Oremos. Pai Celestial, clamamos a Ti que o Senhor nos encha desse glorioso desejo de servirmos a Ti com prazer e alegria, independente de sermos ou não reconhecidos por isso. Que seja da Sua vontade que não somente um ou dois, mas toda a nossa igreja caminhe nessa mesma rota de fervor e disposição em se desfazer das amarras de ídolos que têm ainda nos mantido longe de uma vida mais plena da Tua presença e vontade. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Que Deus abençoe o seu dia.